Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Carta ao Pai, escrito por Franz Kafka. Essa obra é considerada a obra mais íntima feita por Franz Kafka. Nessa carta ele relata em forma de ironia exatamente a maneira como o pai dele tratava ele quando ele era pequeno. Ou seja, a carta ao pai é na verdade uma espécie de desabafo que Franz Kafka fez em relação ao pai. Tá? O pai dele era o comerciante judeu Hermann Kafka. Né? Franz Kafka era judeu, né? Era de família judaica, e ele teve uma educação bastante interessante. Assim, vale a pena ler essa obra, analisar essa obra, porque nela nós vemos algumas reclamações de Franz Kafka em relação ao pai. O pai de Franz Kafka era um homem extremamente severo, aos subordinados e aos filhos, ou seja, ele tratava os empregados dele de maneira agressiva, ele tratava os filhos de maneira agressiva, mas em relação aos superiores dele, ele era um amor de pessoa, uma pessoa sorridente, uma pessoa amável, uma pessoa bastante elegante, bastante amorosa. Quando o pai de Franz Kafka, Hermann Kafka, quando ele ia para a sinagoga fazer as orações, diz Franz Kafka nessa obra Carta ao Pai, que raramente o pai Hermann Kafka ia de fato para a sinagoga, era muito raro, porque ele achava aquilo tudo uma perda de tempo, e quando ele ia, ele só fazia de conta que estava ouvindo as palavras que eram pronunciadas dentro da sinagoga, e quando ele era obrigado a fazer a leitura dos textos sagrados judaicos, ele de alguma maneira conseguia fazer essa leitura de qualquer forma, ou seja, ele não dava muita atenção, né, à tradição da família dele, mas ele procurava ser amável com todos, exceto com os filhos, principalmente Franz Kafka. Franz Kafka, de alguma maneira, era considerado o filho menos predileto do pai. Ele era considerado o filho mais desarraigado do pai, o filho mais assim que o pai mais detestava, de alguma maneira. Interessante ainda que esse Hermann Kafka, ele de alguma maneira ele falava palavras de baixo calão muitas vezes, ele era grosseiro, ele tratava os empregados dele mal, ele considerava as ideias dele como sendo de fato corretas e todas as demais ideias como sendo enganosas, inúteis. Ele não falava, muitas vezes ele não falava com os filhos de maneira direta, olho no olho, porque ele considerava os filhos dele como sendo de alguma maneira não merecedores, podemos assim dizer, de serem tratados pelo pai olho no olho. Ele era um pai bastante cruel. Ele considerava o filho como tudo aquilo que o filho fazia, ele considerava como sendo ruim, como sendo negativo, como sendo algo incorreto. Ele tinha um nível de exigência muito severo, muito grande em relação aos filhos, né? Isso acabou gerando de alguma maneira uma certa depressão em Franz Kafka. Franz Kafka, de alguma maneira, quando ele se tornou escritor, dizem os estudiosos que ele não conseguia, no início, escrever da maneira como ele queria. Ele considerava os escritos dele como sendo sempre inferiores àquilo que ele gostaria. A criança, quando se tornou adulta, ou seja, Franz Kafka, quando se tornou adulto, ele tinha dentro da mente dele, dentro da alma dele, dentro da mente dele, aquela exigência paterna de fazer tudo perfeito, tudo correto, tudo como deveria de ser, de tal maneira que tudo aquilo que ele fazia, ele sempre via como sendo imperfeito, porque ele lembrava as palavras do pai dele, ditas desde que ele era pequeno. Para vocês terem uma ideia, Franz Kafka reprovou várias vezes na escola, e quando conseguiu passar, ele considerou aquilo ali como uma coisa mais espetacular, porque ele não acreditava que conseguiria passar. Mais tarde ele foi para a faculdade, fez direito, e mesmo assim ele não acreditava que ele ia conseguir passar. Antes das provas era um sufoco, né, porque ele se lembrava das palavras do pai dele, lembrando que o pai dele ainda era vivo nessa época, e o pai dele ainda continuava tendo as mesmas reações
que tinha quando ele era pequeno. Depois ele se torna adulto, Franz Kafka se torna adulto e ele começa a escrever. Uma das obras que ele começou a escrever, inclusive, ele quase cometeu suicídio, né? Ele quase cometeu suicídio porque ele considerou, porque ele não estava conseguindo, de alguma maneira, terminar aquela obra. Ele não estava conseguindo fazer aquela obra direito, então ele quase cometeu suicídio. Ele chegou a entrar em depressão algumas vezes. Enfim, ele tinha uma vida terrível, entendeu? Para uma criança. Então essa obra, de alguma maneira, ela tem uma importância muito grande para quem gosta de... para quem estuda pedagogia, para quem estuda psicologia, para quem estuda o desenvolvimento da criança. Essa obra, Carta ao Pai, ela de alguma maneira contém os elementos de uma criança que passou por diversas situações negativas em relação ao pai quando era pequeno. A mãe dele agia de alguma maneira como uma espécie de intermediária entre o pai e os filhos. Por vezes, os filhos não tinham coragem de se aproximar de maneira direta ao pai, perguntavam para a mãe, na presença do pai, estando o pai perto, sentado na mesa, perguntavam para a mãe: papai está bem? E aí a mãe respondia. Ou seja, os filhos eles se sentiam tão inferiores em relação ao pai, que eles de alguma maneira chegavam a nem ter coragem de falar olho no olho com o pai. Eles se consideravam indignos de conversarem com o pai, indignos de estabelecerem qualquer relação dialógica com o pai olho no olho. Interessante que a obra, uma vez que o trabalho, porque depois de um tempo o Franz Kafka começou a trabalhar numa fábrica, e lá na fábrica, o Franz Kafka ele começou a se dedicar horas e horas e horas a fio trabalhando naquela fábrica. E ele não estava conseguindo terminar a obra O Desaparecido, América. E por causa disso ele quase tentou o suicídio, não chegou a tentar suicídio. Está escrito aqui, ó: uma vez que o trabalho na fábrica o impedia de prosseguir na criação de O Desaparecido, Kafka chegou a cogitar a possibilidade de suicídio. Então, tudo isso é fruto de uma educação severa, vinda de um pai agressivo, violento, cruel. E o próprio conceito que Franz Kafka tinha de judaísmo, por exemplo, era um conceito totalmente distorcido, porque o pai dele, apesar de ser judeu, não praticava os costumes, ele não praticava as leis judaicas, ele não praticava os costumes judaicos na visão do próprio filho, e isso acabou gerando uma religião distorcida na mentalidade de Franz Kafka. Franz Kafka de alguma maneira se irritou com Deus, ficou de mal com Deus, porque o pai dele apresentou para ele um Deus que não valia a pena ser seguido. Porque se ele, Hermann Kafka, se considerava a melhor coisa que já aconteceu no planeta Terra, se considerava o centro do universo, se considerava o ser mais abençoado por Deus, e ele não praticava a tradição judaica da forma correta, ele não praticava o judaísmo da maneira correta, e ele de alguma maneira apresentava para os filhos a ideia de que o judaísmo dele, a ideia dele de Deus é que estava correta, e não a que os rabinos ensinavam na sinagoga. Então isso acabou gerando nos filhos uma espécie de depressão, uma espécie de negação da religião. Ele literalmente tornou os filhos dele em ateus, né? E isso para nós é um ensinamento muito importante. Quer dizer, tem muito filho aí que acaba virando ateu, tem muita criança que acaba posteriormente virando ateu, quando se torna adolescente e posteriormente adulto. Não porque a criança não acredite em Deus, ou porque o adolescente não acredita em Deus, mas sim porque a forma como os pais dele apresentaram Deus para ele foi uma forma totalmente distorcida. Por exemplo, se o líder da igreja, o pastor ou padre da igreja, apresenta Deus, né, como sendo uma pessoa que abençoa apenas os seus filhos, apenas aqueles que obedecem a Deus, e de repente esses pais, quando estão dentro de casa, agridem os filhos, machucam, batem nos filhos, xingam, dizem palavrão, falam todo tipo de atrocidade na frente dos filhos e fazem todo tipo de atrocidade na frente dos filhos, e mesmo assim esses pais de alguma maneira são abençoados por Deus, ou seja, se consideram abençoados por Deus, e ainda dizem na cara dos filhos: eu sou abençoado por Deus. Então olha só qual é o Deus que eles estão apresentando para os filhos. Eles estão apresentando de alguma maneira um Deus que ajuda os perversos, um Deus que ajuda aqueles que praticam mal,
um Deus que ajuda aqueles que dizem palavrão, arrotam na mesa, agridem, xingam o próximo, são duas caras, comportam-se da maneira correta na frente das pessoas, mas quando estão fora da presença das pessoas falam mal delas pelas costas. Então esses pais estão apresentando um Deus que abençoa pessoas assim. É essa construção de Deus, é essa imagem de Deus que os pais estão projetando na cabeça dos filhos. Então, quando esses filhos se tornarem ateus no futuro, filhos de católicos, filhos de evangélicos, filhos de judeus, filhos de muçulmanos, filhos de todos os tipos de pai religioso que existe no mundo, quando esses filhos virarem ateus no futuro, não é porque eles tenham raiva de Deus. Na verdade, Deus nunca foi apresentado para eles. Na verdade, eles têm raiva da caricatura que os pais deles construíram acerca de Deus desde que eles eram pequenos. E por terem raiva dessa caricatura, eles não se atrevem a seguir a religião dos pais, porque sempre que eles entram naquela igreja, naquela religião, eles de alguma maneira acabam pensando nos pais. Vem na mente deles a imagem dos pais, vem na mente deles a lembrança dos pais, de quando os pais deles faziam parte daquela religião e da forma como eles praticavam aquela religião. A forma grosseira, a forma agressiva, a forma violenta, a forma de desobediência que eles praticavam, e que mesmo assim eles se davam bem no final. Entendeu? Mesmo assim eles eram abençoados, saudáveis, felizes. Então isso acaba gerando uma certa raiva na pessoa e a pessoa se torna ateísta. No início da carta do Franz Kafka, na carta ao pai do Franz Kafka, no início está escrito o seguinte: querido pai, tu me perguntaste recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu não soube, como de costume, o que te responder, em parte justamente pelo medo que tenho de ti, em parte porque existem tantos detalhes na justificativa desse medo que eu não poderia reuni-los no ato de falar de modo mais ou menos coerente, e se procuro responder-te aqui por escrito, não deixará de ser de modo incompleto, porque também no ato de escrever o medo e suas consequências me atrapalham diante de ti, e porque a grandeza do tema ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Ou seja, no início ele já começa nos mostrando que ele tinha medo do pai. Ele tinha medo, a relação dele com o pai era terrível, né? Ao longo do texto, ele vai falar que havia uma certa competição entre pai e filho desde pequeno. O pai se sentia melhor do que todos. Os métodos educativos do pai de Franz Kafka eram terríveis, era agressivo, era violento, era xingar, era humilhar os filhos, era constranger os filhos na presença dos vizinhos, inclusive. Muitas coisas que o Franz Kafka fala aqui, né, são coisas que os pedagogos, muito tempo depois, iriam de alguma maneira defender também, iriam de alguma maneira aprovar também, né? Todas as características de alguma maneira que o Franz Kafka apresenta em relação ao pai, Hermann Kafka, obedece bem direitinho à personalidade de um psicopata. Então podemos dizer, com base nos conhecimentos atuais sobre psicopatia, por exemplo, que ainda existe uma probabilidade, mesmo pequena, mas existe uma probabilidade de que o Hermann Kafka, o pai de Franz Kafka, de alguma maneira fosse um psicopata, né, no sentido de uma pessoa ruim, né, que já nasce com um problema cerebral que gera uma certa ruindade nele, né, maior do que num ser humano normal. Ou seja, as características dele como psicopata: ele humilhava os filhos empregados, mas era um doce com seus superiores, culpava os pais de ter tido uma infância difícil e usava isso como desculpa para ferir os filhos, tinha um sorriso bonito e carismático que atraía quem o olhava. A mãe acabava se submetendo cegamente ao pai. Depois, deixe-me ver... Bom, após ler essa obra, né, pude chegar à conclusão de que ela nos mostra como ter um pai agressivo pode prejudicar, destruir a vida de uma pessoa. Por isso essa obra tem um valor pedagógico e psicológico muito grande, por causa das exigências e agressões paternas. Nunca mais o Franz Kafka conseguiu se sentir bom nos empreendimentos que fazia. Só um auxílio psicológico e ou psiquiátrico atual poderia hoje em dia resolver um caso assim. Então essa é a conclusão a que eu cheguei depois de ter lido essa obra, né? Enfim, é uma obra que vale a pena ser lida, vale a pena ser analisada, tanto por aqueles que estudam pedagogia, como também psicologia, psicanálise, enfim. Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, um forte abraço.